Shalom mais uma vez, então, você que está assistindo o canal do Ensinando de Sião, você que está aqui presencialmente na Rádio Sião, bom dia. Já pedindo para você se inscrever no nosso canal, né? Se não é inscrito, porque tem palavra nova todas as semanas, mais de 2 palavras. Às vezes tem semana que tem 3 vídeos, 4 vídeos novos. Se você inscreve e ativa a notificação, você fica sabendo aí, tão logo os vídeos são postados. A palavra de hoje, entramos no livro de Vaikra, Levítico, que é o 3º livro da Torá, e o título do estudo, dê uma olhada aqui, por favor, comigo. O título do estudo é O que o Eterno quer de nós. O que o Eterno quer de nós. Diga assim, o que o Eterno quer de mim? O que o Eterno quer de mim? Corresponde, então, à primeira porção de Levítico, que tem o mesmo nome, Vaikra, Levítico 1 a 6, 7. Meus irmãos, eu quero já inaugurar esse estudo dizendo o seguinte: Levítico é um dos livros mais mal compreendidos de toda a Bíblia. É um livro que tradicionalmente, principalmente nos meios cristãos, e eu falo isso com todo respeito, mas há muita dificuldade de se entender o porquê desse livro. E as pessoas pensam assim, gente, eu vou gastar tempo precioso lendo sobre oferta, gordura, animal, sangue. Mas isso não tem sentido, isso é uma coisa que já passou, isso está fora de uma realidade, fora de um contexto, né? E a pessoa às vezes menospreza um pouco do porquê o Espírito de Deus escolheu manter esse livro lá na Torá. E a pessoa às vezes é levada, induzida ao erro de achar que Levítico vai falar só sobre sacrifício. Só o início que trata sobre sacrifício. Todo o restante do livro vai tratar sobre o quê? Santidade. Levítico é o livro mais usado pelo apóstolo Paulo para ensinar gentios sobre o reino de Deus. Por quê? Porque é o parâmetro do reino, são os parâmetros do reino, é o modus vivendi do reino, de quem está no reino, é o modus operandi, é o modus vivendi dos filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão tem acesso ao reino de Deus, e quem tem acesso ao reino de Deus tem que agir e viver e se portar como membros do reino de Deus. Então você já não age como você quer, você já não fala como você falava, você já não pensa como você pensava, você agora é um cidadão do reino, você é herdeiro do reino de Deus, você é filho de Abraão mediante sangue ou fé, e você tem que agir como tal. Por isso que o livro de Levítico é tão importante. Então, um livro que nos meios cristãos é muito meio que menosprezado, nos meios judaicos, é o primeiro livro que a criança judia começa a estudar. Você sabia disso? De todos os livros da Torá, o primeiro que o judeu começa a estudar com 5 anos de idade é Levítico. Por quê? Levítico vai dar a ideia de santidade, quem nós somos. Gente, santidade fala de identidade. O povo de Israel foi um povo chamado a ser separado. Levítico 11, sede santos, porque eu sou santo. Em Êxodo, o Eterno declara, se vocês guardarem os meus preceitos, vocês serão o quê? Nação santa, reino de sacerdotes. Então, a identidade do judeu é ser santo, é ser separado. Para quê? Para abençoar. Para ser bênção para as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Para cumprir o chamado, olha aí a palavra chamado, decora essa palavra aí. Para cumprir o chamado, tem que conhecer a santidade. Para cumprir o chamado, tem que ser separado. E o maior intuito do Eterno é que você descubra o seu chamado. Nós temos chamados coletivos que compartilhamos todos, mas cada um de nós nasceu com um chamado. Cada um de nós nasceu com um propósito. Você pode ser uma pessoa com muitos talentos, mas nem sempre o talento vai determinar o seu chamado. Nem sempre o talento vai determinar a sua vocação. Inclusive uma palavra que eu gosto muito, vocação. Porque vocação tem a ver com esse chamado divino. Vocação não é o que você tem talento, é bom. Você pode ser bom em muitas coisas, mas o que o Eterno quer da sua vida? O que Ele tem para você, para completar, para alcançar nesses 70, 80, 90 anos de existência na terra que você terá? Você nasceu para quê? Todos nós nascemos com um propósito. E você tem que questionar e buscar a Deus para descobrir qual é o seu propósito. Propósito do ser humano, né? Não é buscar felicidade. Eu acho que tem esse mantra aí, a busca pela felicidade, né? O direito da felicidade, a busca pela felicidade. Esse negócio de buscar a felicidade é muito complicado. Porque nem sempre na sua vida você vai ficar feliz, nem sempre você está alegre.
Às vezes tem circunstâncias que acontecem, que você não vai ter alegria, mas quando você tem um propósito, você continua caminhando. O propósito é muito mais forte para te guiar do que a busca pela felicidade. Como assim busca pela felicidade? Claro que nós buscamos ter felicidade, mas felicidade não é o propósito final. O propósito final é o seu chamado. Para que você foi chamado? E quando você foca nesse chamado, estando com felicidade ou não, você continua no caminho certo daquilo que Deus tem para você. Então, baseado nessa porção de Vaikra, eu quero dizer o seguinte para você, olha, uma pessoa que eu sempre cito aqui, né, o rabino Jonathan Sacks, que é o de abençoada memória, ele foi esse rabino-chefe do Reino Unido, e ele diz uma coisa, falando sobre essa paraxá, ele diz o seguinte, olha, você pode ser bom em muitas coisas, mas o que dá à vida significado e direção é um senso de missão. É algo que você foi chamado por Deus para cumprir. Inclusive, isso é vocação. Vocação é isso, é o chamado divino, o propósito divino para cada um de nós. Isso chama vocação. Acho que foi Max Weber, né, que falou, o filósofo alemão, falou, vocação é diferente de talento. Vocação tem algo divino. Vocação é uma missão divina imposta sobre cada um do ser humano. Cada um tem a sua vocação. E descobrir a sua vocação e atuar na sua vocação, aí sim, é a chave da felicidade. É a chave da realização. Quando você está cumprindo a missão, o propósito, o chamado que você nasceu para cumprir. Então, vou projetar aqui para vocês alguns aspectos de Levítico, e eu começo dizendo o seguinte, olha, que o Levítico é o primeiro livro estudado pelos judeus, inclusive Yeshua, provavelmente, quando ele completou 5 anos, ele foi apresentado ao estudo da Torá, e ele começou estudando o livro de Levítico. E essa tradição continua até os dias de hoje. Mas por que justamente o livro de Levítico é escolhido para iniciar o estudo de um judeu em relação à Torá? Vou mostrar para você aqui, ó. Por quê? Porque Levítico é chamado também em hebraico de Torat Kohanim, ou a instrução para os sacerdotes. O porquê, então, que o judeu começa estudando um livro que é chamado Livro dos Sacerdotes, Torat Kohanim? Por quê? Porque todo Israel, não é só a família de Arão, todo Israel recebeu a missão, olha aí, ó, a vocação de ser o quê? Reino de sacerdotes. Então, essas prescrições, essa conduta, esse conceito de santidade, não pode existir só numa família dentro do povo de Israel. Tem que existir em todos nós. Porque todos nós somos chamados a ser reino de sacerdotes. Todos nós fomos chamados para ser uma nação santa. Goi Kodesh, nação santa, reino de sacerdotes. Olha aqui, ó. Toda a nação tem esse chamado. E aí eu coloquei para você Gênesis 12, 2, é o chamado de Abraão, o primeiro judeu. Se tu, Abraão, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você, Abraão, e na sua semente, na sua descendência, serão abençoados todas as famílias da terra. E aí, citando o texto que eu falei anteriormente aqui, Êxodo 19, verso 5, o quê? Agora, pois, Israel, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, diga, então tem o quê? Tem uma condição. Mas Abraão nasceu com um chamado. Nascer com um chamado é uma coisa, cumprir esse chamado é outra. Cumprir esse chamado, você tem que se adequar, você tem que buscar, você tem que se qualificar. O meu povo foi chamado a ser um povo de sacerdotes, um povo santo. Automaticamente? Não. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem a minha aliança, lê aqui, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. E aí vocês me serão o quê? Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes, Goi Kodesh, nação santa. Então esse é o propósito
de todo judeu. E você quer saber uma coisa? Não é só do judeu, não. Porque quem compartilha com Israel da herança, da bênção de Abraão, compartilha também da responsabilidade de Abraão, que é essa aqui. É abençoar as nações, é ser uma nação santa, é ser o que? Um reino de sacerdotes. Então você que não é judeu, mas através do Messias Yeshua, você foi o quê? Você foi enxertado na oliveira, você foi aproximado, Efésios 2, você foi aproximado da comunidade de Israel. Essa aproximação, nela é compartilhado com você o quê? A responsabilidade, o chamado. Ei, presta atenção, o chamado de Israel é compartilhado com você, que não é judeu, mas está junto, unido a Israel, para proclamar o quê? Para proclamar o Deus Criador a todas as nações, para reunir as nações novamente a Deus. Então você carrega o chamado de Abraão, você carrega a bênção de Abraão, junto com o judeu. Então você tem que se santificar, você tem que se qualificar, esse chamado é seu também. E você descobre a sua vocação é aproximando-se a Deus. Você se descobre quando você se aproxima a Deus. Então toda autoavaliação, né? Eu preciso me descobrir, né? Eu preciso me achar, eu preciso me encontrar, eu preciso saber quem eu sou, o que eu vou fazer da minha vida. Irmão, aproxime-se a Deus, achegue-se a Deus, e Ele vai revelar para você o motivo pelo qual você existe, o motivo pelo qual você foi criado, que além de compartilhar desses objetivos em comum, de todo servo de Deus, todo filho de Deus, você também tem um propósito único, mas é aproximando-se ao eterno que você descobre então qual será o seu chamado, qual será a sua missão, a sua vocação. Então, vamos adiantar aqui o nosso estudo, e agora nós vamos então, continuando a importância de Levítico, eu quero dizer para você o seguinte: Levítico serve, está na Bíblia aí, para ensinar Israel sobre a importância da santidade, por isso que ele é chamado de Sefer Kedushá, livro da santidade, para que Israel consiga cumprir sua missão. Qual é a missão de Israel? E qual é a sua missão que foi enxertada em Israel? Levar o conhecimento do Deus único a todas as nações. Todo chamado requer o quê? Preparo. Toda vocação requer sacrifício. Vou falar de novo. Todo chamado requer preparo. Toda vocação requer sacrifício. Sem sacrifício, sem preparo, não há vocação, não há você cumprir o seu chamado. Por isso que santidade é um mandamento. Não é Deus que te dá a santidade, é você que trabalha a sua santidade. Por isso que a ordem é para você: sede santos, e eis que vos farei santos. Não. Se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês andarem nos meus caminhos, aí vocês serão uma nação santa. Sede santos. Vocês conseguem, porque eu sou santo. Então a santidade é incumbida a nós. Por isso que existem os mandamentos, por isso que existe a lei de Deus. Para quê? Para santificar o homem. Para santificar o homem. Ok? Então olha só. Adiantando aqui, deixa eu falar com você uma coisa. A palavra usada em hebraico para sacrifício, você pode ler comigo aqui, ó. Korban, tá vendo? Korban, ela tem a mesma raiz da palavra kiruv, ou seja, estar próximo. Karov em hebraico é perto. Korban é sacrifício. A raiz é a mesma. A intenção de Deus era o quê? Quem estava lá cumprindo aquelas regras de sacrifício, na verdade estava o quê? Se aproximando, Karov, a Deus. Como? Deus estava preocupado com sangue propriamente dito? Não. Toda aquela estrutura era para ensinar para o judeu conceitos e valores mais sublimes. E a ferramenta usada por Deus na época foi exatamente essa, foram os sacrifícios. Por quê? Quando você sacrificava ao Eterno, você tinha a noção de gravidade de pecado, né? O pecado gera morte, o pecado gera separação. E alguém tem que pagar pelo pecado. Não há reconciliação sem sangue. Não há, aqui ó, não há remissão sem sangue. Para que não fosse o seu sangue, o culpado pelo pecado é você.
Mas Deus é tão misericordioso para que não fosse o seu sangue, ele estabeleceu o sangue de animais que pagariam no seu lugar. Então, essa dica, né? Ainda mais os animais que... Pensa só, o camarada cria um animal lá, né? Viu o animal nascer, cuidou do animal desde pequenininho. Aí ele vai e comete uma falta grave ao Eterno. Aí ele vai no sacerdote, vai lá no tabernáculo, no templo, o sacerdote falava, ó, pega um animal de 1 ano, desse jeito, traz aqui para fazer expiação por você. Mas o animal, tadinho, não teve culpa de nada, vai pagar no meu lugar? Vai. Porque o pecado separa, o pecado gera morte, o pecado gera separação, o pecado gera quebra de propósito, quebra de missão. Então, isso tudo ensinava o judeu conceitos muito maiores sobre pecado, sobre santidade, sobre proximidade a Deus. Por isso que a raiz em hebraico é a mesma. Ao oferecer o korban, a pessoa acabava o quê? Ficando karov, ficando próxima a Deus, porque ela entendia conceitos muito mais especiais. Olha, então a verdadeira razão para o sacrifício era fazer com que o ofertante se aproximasse a Deus. O próprio Deus declarou a Moisés que o maior objetivo de todas as que o objetivo maior de todas as ordenanças referentes ao trabalho do tabernáculo era para que ele pudesse habitar Betorem, dentro do povo. Dentro de vocês, ou Betorram, dentro do povo. E me farão, Êxodo 25, 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar dentro dele. Não, me farão um santuário para que eu possa habitar dentro deles. O objetivo de tudo aquilo era fazer Deus habitar no homem e não no tabernáculo. Quem está entendendo aí, pessoal? Então, é só para tirar um pouquinho da sua cabeça essa má concepção que nós temos em relação ao Levítico, que é um livro retrógrado, que é um livro, né, sanguinário, é só sangue, né? Em latim tem esse nome Levíticos, né, que vai tratar só sobre os... Isso aí é para levita, né? Naquela época lá, não. Levítico é um livro muito especial. Agora, olha só. Olha essa citação que eu vou pôr aqui para você, do irmão de Yeshua, irmão mesmo, sangue. Como ele chamava? Você lembra? Um deles, que foi líder lá em Jerusalém, hein? Ele é chamado de justo lá em Jerusalém. Os livros de história judaica mencionam ele. Jacó, o justo, era irmão de Yeshua, assumiu a liderança da igreja em Jerusalém, dos judeus crentes. Olha o que ele escreve na sua carta. Que pena, né? Uma carta tão desprezada em muitos meios protestantes, infelizmente. Lutero chegou a chamar essa carta de palha, epístola de palha, porque ele via algo como... né? Porque Tiago, como bom judeu, atestava a necessidade de expressar a nossa crença através de obras. Ah, mas ninguém é salvo por obras. É verdade, mas todo mundo que é salvo tem obra para mostrar. Ninguém é salvo por obras. Você foi alcançado, você não tinha nada. Mas uma vez salvo, obras são esperadas de você. Não acha que você está isento dessa lei, não. Porque Yeshua fala lá em Apocalipse 22, eu vou recompensar cada um segundo as suas obras. Você foi salvo sem obra, para dar fruto. Cadê seu fruto? Então aí teve esse problema. Eu sei que o contexto da Idade Média havia um abuso muito grande por parte da Igreja Católica, essa questão de obras, não é? E a coisa, o diálogo fé versus obras afetou muito a concepção dos protestantes em relação à importância da obediência. Mas a gente está restaurando isso. 500 anos depois, acho que é hora de restaurar isso aí. A gente começar a ver que a obediência não é ruim, que a lei de Deus não é ruim, que você obedece não é para ser salvo, você obedece porque você é salvo. É diferente, né? A intenção do coração é diferente. Eu obedeço porque eu amo. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu amo. Né? Então, olha aqui. E aí, pessoal, Tiago escreve no capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos. Aqui que está o segredo. Tiago se inspirou em Isaías, mas olha o que ele escreve aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ou seja, é um mandamento para você. Você tem que se achegar a Deus, você tem que se aproximar. Carol, você tem que estar próximo a Deus. Porque se você se aproxima a Deus, Ele vai se aproximar de você. Como é que você faz isso? Como é que você se aproxima a Deus? Tiago,
inspirado em Isaías capítulo 1, vai te dar a solução. Quer aproximar a Deus? Eu já sei, eu vou fazer uma vigília de 20 horas, eu vou num encontro lá, que eu vou ficar imerso só em oração, em louvor, contemplando a graça de Deus. Eu vou contemplar, né? Eu vou fazer como os primeiros pais da igreja, tudo é contemplação, contemplar. Não! Você aproxima a Deus como? Olha aqui. Purificai as mãos, pecadores, e vocês que sois de ânimo dobre. Limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Como é que você achega-se a Deus? Purificando a sua mão, endireitando o seu caminho, arrependendo-se. Aqui é uma palavra para pecadores. Quando ele manda o sujeito parar de rir, começar a lamentar, porque está pecando e está rindo no pecado. Está lá, no bem bom. Achando que não tem juízo, achando que não tem Deus, achando que não há um Criador, que você tem que prestar conta de tudo para Ele. Mas eu preciso me achegar a Deus. Então arrependa-te dos seus maus caminhos. Volta-te para Deus. Limpa as mãos, você está cheio de pecado. Você está agindo como quem não é membro do reino. Começa a agir como quem é membro do reino. E Deus vai se aproximar a você também. Humilhai-vos na presença do Eterno e Ele irá te exaltar. Meu irmão, olha para mim aqui. A gente já caminhar aqui para a conclusão. Não seja indiferente às ordenanças de Deus. Não seja indiferente às demandas de Deus. Não seja indiferente à missão que Deus deu para todos os que são membros do seu reino, representantes do seu reino. Essa palavra indiferença em hebraico, ela ocorre pouquíssimas vezes na Bíblia. Mas ele tem um contexto muito importante. E Deus faz um jogo de palavras usando esse conceito de ser indiferente. Deus tem aversão de quem lhe é indiferente. E como é que você é indiferente a Deus? Quando você é indiferente aos seus mandatos, seus preceitos. Quem é que despreza a Deus? É quem fala que não importa com Deus ou quem não obedece a Deus? É quem não obedece. Falar, o cara pode falar o que quiser. Mas quando é que você é indiferente? Quando você não... Levítico? Eu pulo, nem estudo Levítico. Não, só de sacrifício, sangue, pedaço de animal, gordura. Vou querer saber disso, não. Só carne. É até bom, né? Churrasco, gordura. Tem coisa boa lá também. Não é importante para mim. Já ouviu essa expressão? Não é importante para o crente nos dias de hoje. Opa! Pastor, mas Levítico está falando. Isso aí não é importante para os dias de hoje, não. Você é judeu? Não. Então por que você está lendo Levítico? Nada disso aí aplica a você. Será mesmo? Então por que Paulo usa Levítico para instruir a comunidade em Corinto? Por que Paulo usa Levítico para instruir a comunidade lá em Filipe? Por que Paulo usa os conceitos de santidade, Levítico 26 até o final do livro? Tudo em relação à idolatria, Paulo usa de Levítico para poder instruir os gentios. Será que não tem relevância nenhuma? Será que você pode viver como você quiser? Será que uma vez membro do reino não tem algo que você tem que se adequar não, para poder viver de acordo com as leis do reino? Todo reino tem lei. Por isso que o Rabino Shulon costumava falar. Às vezes ele viajava para ministrar e ele via que os cristãos não tinham dificuldade em endereçar Yeshua como Deus, como divino, né, como Messias, mas tinha problema de endereçar Yeshua como rei. Não era tão comum. Por quê? Porque o rei tem reino. E onde tem reino, todo reino tem leis. E quem faz parte do reino tem que viver de acordo com as leis do reino. Não seja indiferente com as coisas de Deus. Sabe por quê?
Se você for indiferente com as coisas de Deus, Deus vai ser indiferente em relação aos seus pedidos. Não, mas Deus não vai fazer isso não, Mateus. Isso é coisa de homem. Vingar? Não. Ação e reação. Deus avisa. Não tratem as minhas coisas com indiferença. Porque senão eu vou tratar vocês com indiferença. Aquele que me rejeitar diante do Pai, eu vou rejeitar diante dos homens. Abra sua Bíblia em Levítico 26, o livro da santidade. Levítico 26. Deus está avisando para o povo não se desviar. E está pondo aqui as maldições. 23, Levítico 26, 23. Se ainda com isso não vos corrigirdes, para voltares a mim, porém, se vocês continuarem andando contrariamente comigo, essa palavra contrariamente está traduzida errada. No original é queri, diga, queri. Kufreshiud, queri. Queri não é contrário, queri é indiferente. Se ainda assim, com as maldições vindo, vocês continuarem a andar indiferente para comigo, eu também serei indiferente a vocês. A mesma palavra, Deus repete, queri. Se vocês forem queri para com as minhas coisas, eu também vou ser queri em relação às suas petições. Não, povo de Deus que está me ouvindo aqui, isso aqui não é uma palavra para quem não crê em Deus, isso aqui é uma palavra para quem crê em Deus. Membros do reino, não sejam indiferentes com as demandas e os requisitos e aquilo que o Eterno espera de nós. Agora, como eu prometi, eu quero mostrar um dos segredos de Levítico, que eu falei, mas Levítico já abre com um segredo. É verdade. O texto em hebraico que eu li aqui hoje para vocês, Levítico 1, a primeira palavra da porção, vaikra, e chamou. Olha que interessante que tem no original, na nossa Torá tem, em qualquer livro de Bíblia em hebraico, a Torá, vai ter isso lá em Levítico 1. Olha só que interessante, pessoal. O primeiro versículo do livro de Levítico contém um grande mistério que tem muita aplicação hoje. E é escrito assim há milhares e milhares de anos. Aqui você está vendo uma foto da primeira palavra de Levítico. Vá da direita para a esquerda, né? A linha de cima, à direita. Vá e crá. Você está notando que há uma letra menor do que as outras? Essa letra que é menor que as outras é o Aleph. A nossa Torá tem, no livro, quem tem um livro da Torá tem. Por que os rabinos escrevem a palavra e chamou, vaikra, com esse Aleph menor aí? Quem está lendo, passa os olhos, se você não vê o Aleph, você pode ler a palavra como vaikar. Se você não vê o Aleph, você vai ver como vaikar. Vaikar e vaikra. Parece muito o som, mas o significado é completamente diferente. Olha só. Vaikra com o Aleph significa clamar, chamar, invocar. Sem o Aleph é vaiakar, que significa o quê? Acontecer. Então você tem vaikra, chamar, e vaikar, acontecer. Quem me conhece sabe que o Aleph é chamado no hebraico a partícula, a letra de Deus. É uma referência a Deus, a letra Aleph. Então, o que nós podemos entender? O Aleph pequeno faz com que a palavra se pareça com vaiakar e não com vaikra. Parece que aconteceu. E aconteceu Deus de chamar a Moisés. Não. Deus chamou mesmo a vez, vaikra. Sabe onde que está escrito dessa forma? Vaikar. No diálogo entre Deus e Balaão. O Deus e Balaão não tem Aleph. E aconteceu que Balaão estava lá num determinado momento
e teve aquele diálogo com Deus. Mas aqui não, tá? Aqui é Vaikra, mas o Aleph está pequenininho. Ô, gente, por que ele está pequeno? Ele está escondido. O Aleph pequeno na palavra Vaikar e acontece, significa o quê? Tem acontecimentos, Vaikar, tem acontecimentos onde o Aleph, Deus, vai estar o quê? Escondido. Você vai passar por momentos na sua vida, você vai passar por circunstâncias, você vai ver situações do seu país. Você vai perguntar o quê? Onde está Deus? Onde está Deus que permitiu que isso acontecesse? Aí você assiste uma tragédia, você assiste uma... Onde estava Deus que deixou isso Vaikar, deixou isso acontecer? Onde estava o Aleph? Porque às vezes o Aleph não pode ser visto mesmo, não. Mas não significa que ele não esteja lá. Ele está lá. Mas tem vezes que ele se oculta. Lembra a palavra de Deus para o povo de Israel? Se vocês me provocarem a ira, se vocês se voltarem para os ídolos, eu vou o quê? Verraster, eu vou esconder a minha face de vocês. Raster. Por isso que o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus, explícito, é qual? Esther, porque tem a ver com o verbo raster, esconder. Deus não pode ser visto no livro de Esther, mas ele está lá controlando tudo. Ele está lá orquestrando tudo, mas ele não pode ser visto. Por quê? Por causa do pecado do povo. Então tem que esforçar para vê-lo, tem que buscar para vê-lo, tem que clamar a ele para você poder ver, mas ele está lá. O Aleph está lá no acontecimento, no Vaikar, no acontecimento, o Deus está lá. Mas ele se esconde por causa do pecado, para que ele possa ser achado. E a nossa missão é Vaikra, é clamar, é chamar, é nos aproximar, para que você possa viver e ver esse Aleph e entender que ele está direcionando e ele está pronto a te socorrer, pronto a te salvar, basta você clamar pela sua atuação. Então aqui já é um ensino muito especial, pessoal. Olha, quando nós somos vítimas de acontecimentos, Vaikar, né? Como é que você pergunta em hebraico lá? Quem estuda hebraico moderno, você pergunta assim, e aí? O que está acontecendo aí? A gente pergunta, macorê. Macorê, o que está acontecendo? Macorê. Né? Então, olha aqui, quando você é vítima de acontecimentos que trazem desafios à sua existência, que representam uma ameaça e incerteza à sua vida, ao seu chamado, opa! Tem acontecimento que você vai achar que vai colocar em xeque o seu chamado. Você achou que você tinha sido chamado para aquilo. Você achou que Deus chamou para determinada tarefa, mas aí acontece uma coisa. Acontece um infortúnio, acontece um imprevisto, aí você pensa assim, ixi, esse acontecimento está me impedindo de cumprir meu chamado. E agora? Quando acontecimentos trazem desafios à sua existência, trazem ameaça à sua vida, ao seu chamado, você deve o quê? Vaikra, você deve clamar, chamar, invocar o Eterno, porque aí você vai se aproximar a Ele. Como você se aproxima a Ele? Arrependendo-se, limpando as suas mãos. Tratando bem o próximo. Limpar a mão quer dizer, não é? Essas expressões dos profetas, endireita o caminho, limpem as mãos, isso é em relação a Deus, não, é em relação ao próximo. Isso é coisa que você está fazendo contra o próximo. Quer aproximar a Deus? Pintou um acontecimento aí que você está desestruturando? Aproxime-se a Deus, limpe as mãos. Olha, o pequeno Aleph, quase escondido, representa a presença de Deus, que deve ser buscado em dias de paz e ainda mais o quê? Em dias difíceis. Buscar e invocar
ao Eterno, nem sempre visível nos acontecimentos, é mandamento e obrigação dos seus servos, porque Deus está pronto para salvar e livrar a todos os que o invocam. Essa é a promessa divina. Invoque a Deus. Invoque a Deus no momento de paz, invoque a Deus no momento de luta, aproxime-se a Ele, endireite os seus caminhos, e Ele vai te salvar. Ele vai se manifestar na sua vida. Meu irmão, Deus prometeu. É palavra, é promessa divina. Eu nunca vi isso falhar. Eu quero mostrar para você um texto também muito importante, que fala sobre essa questão de clamarmos ao Eterno, de nos aproximar ao Eterno. Porque se você não aproxima-se a Deus durante a dificuldade, você corre o risco de perder o seu chamado. Você corre o risco de desviar da missão que Deus te criou. Sabia que tem muita gente que desvia da missão que Deus criou? Chega no final da vida frustrado, triste, sem esse sentimento de realização. Por quê? Não é porque não alcançou coisas grandes, é porque não cumpriu aquilo que Deus te colocou nesse mundo para cumprir. Perdeu o chamado. Por quê? Às vezes uma circunstância, às vezes um trauma, às vezes um relacionamento, às vezes uma desavença com alguém. E naquele momento de luta, você o quê? Não chamou, não clamou, não se aproximou a Deus. Não endireitou seus caminhos, não limpou as mãos. Você resistiu a Deus. Você foi indiferente com aquilo que Ele demanda, que é você endireitar o seu caminho, tratar melhor o próximo. E quando você é indiferente com as demandas de Deus, Ele acaba sendo indiferente com você. Isaías, esse é um versículo que eu gosto muito. Eu tinha ele na minha adolescência, na reunião de jovens que nós frequentávamos, tinha esse quadro bem grande assim no final do salão, e a gente chegava lá e a gente via esse versículo de Isaías 55. Buscai ao Eterno enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Aí você lê essa primeira frase, como eu lia, pensava assim, então eu tenho que buscar a Deus, porque vai ter uma época que eu não vou conseguir achar. Eu tenho que cantar aqui, orar, louvar a Deus, porque vai ter uma época que nós não vamos ver Deus, nós vamos sentir Deus. Então tem que... Mas não é muito o contexto do versículo. Ele dá a ordem para você buscar o Eterno, enquanto se pode achar. Agora, olha como que você vai buscar a Deus. Ele dá a fórmula para você buscar a Deus. Olha aqui, Isaías 55, 6. Buscai o Eterno enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, como? Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo, os seus pensamentos. O que é iníquo? É o que despreza a lei de Deus. O iníquo é aquele que despreza a lei de Deus. Para ele, a lei de Deus não é para ele. Converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Como é que você se aproxima a Deus? Como é que você busca a Deus? Como é que você invoca a Deus? Arrependendo-se. E o que gera o arrependimento? O confronto. Confronto de realidades. Se você não é apresentado para a realidade divina, você nunca vai arrepender. Quando alguém te apresenta o modo de viver de um servo de Deus, ele fala assim para você, meu irmão, você está vivendo assim? Mas servo de Deus não vive assim não. Ah, não vive? Não. Servo de Deus não faz isso não. Membro do reino não age, não vive assim não. Aí eu não sabia. Olha aqui o que diz, olha aqui os parâmetros que Deus deu para o seu povo. Aí você começa a ensinar. Aquele conhecimento vai gerar o quê? Confronto. Ele vai confrontar o que ele está ouvindo. É o que Paulo fazia com os gentios. Eles aceitaram Yeshua, ouviram a mensagem do Evangelho. E agora?
agora vocês têm que mudar de vida. Vocês não podem viver como é que vocês andavam antes, não, meu Deus. Vocês têm que viver como servos do reino, como membros do reino. Tem coisas que vocês faziam lá atrás, vocês não podem fazer no reino. Isso são as cartas. Eu resumi a carta de Paulo para você. É isso. Não vivam como vocês viviam antes. Aí tem que ensinar. Antes vocês faziam isso. Agora vocês não podem fazer isso. Vocês são filhos da luz. Andai como filhos da luz. Vocês estão falando que são? Então ande como filho da luz. O que é andar? Prática, né? Convertendo-se a Deus, voltando-se a Ele, confrontando o seu modo de pensar, renovai a vossa mente. Hein? Renovai a vossa mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. Com a lei, com o parâmetro de Deus. Mas eu achava que isso estava certo. Isso não está certo. Olha aqui o que Deus estabelece. Então eu estou errado, tá? Então eu estou arrependido, eu não quero mais viver assim. Agora está clamando, agora está aproximando a Deus. Gente, depois você lê Ezequiel 33 na sua casa. Lá fala que até o sujeito que recebeu de Deus, palavra de maldição, se ele se arrepende, se ele abandona os seus maus caminhos, se ele restitui o mal que fez, ele é perdoado e a maldição que veio de Deus é revogada. Por isso que eu falo, toda profecia de bênção, toda profecia de maldição é revogável. Porque depende se a pessoa se arrepende ou não. Porque a palavra diz, Deus é rico em perdoar. Mas Deus prometeu, mas Deus anunciou, mas o profeta falou. Por que ele falou? Por que o profeta dá o juízo? Para incitar o arrependimento. Deus não tem prazer do ímpio perecer, não, meu irmão. Deus tem prazer que o pecador se arrependa. Deus tem prazer que o ímpio volte dos seus caminhos errados e torne-se a Deus. Então o que ele faz? Ele dá o juízo. Ele anuncia o juízo. O juízo não é para destruir com o ímpio, não. É para levá-lo ao arrependimento. Puxa vida. Olha o que me aguarda se eu continuar nessa vida. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha casa. Eu não nasci para ser assim, eu não nasci para sofrer isso. Eu não nasci para ser escravo disso. E aí você se arrepende, você aprende a maneira de viver e de agir dos servos de Deus, aí você precisa de Levítico, que isso você não vai achar em outro livro. Dá para o sujeito só os evangelhos. Não, não tem tudo lá. Você tem que continuar. O evangelho é a base, é a porta de entrada. E o restante? Tem que aprender. Tem que aprender a Torá. Por isso que os apóstolos mandam o gentio irem à sinagoga, mandam os gentios irem à sinagoga para aprender a Torá. Atos, capítulo 15. Quanto a Moisés, é lido em cada sábado, em cada sinagoga, desde os tempos antigos. Tem que aprender, naquela época, né, gente, a Torá só era estudada, não tinha livro impresso, não tinha nada. A única forma do sujeito gentio entender a lei de Deus, entender os mandamentos, era indo na sinagoga da sua cidade. E os apóstolos motivam os gentios a irem às sinagogas para escutarem a lei de Deus. Tem que escutar a lei de Deus, tem que saber que o rumo que você está vivendo, que a forma como você está vivendo, está errada. Traz contaminação, traz distanciamento de Deus. O profeta Joel é citado por Pedro, naquele discurso que Pedro dá lá em Shavuot, né, em Jerusalém. Ele cita Joel. Vamos ler? Joel descreve o seguinte, capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Diga amém, pessoal. Olha aí, puxa vida, a filha profetizando, velho sonhando, diga amém aí, o Seivá. Aí, os jovens tendo visão. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Eterno. E acontecerá, e acontecerá que todo aquele que
que clamar, que invocar o nome do Eterno será salvo. Os rabinos falam que isso aqui é uma alusão ao Shema. Porque quem invoca o nome de Deus, declara o Shema, atesta que há um só Deus e que ele deve submissão a esse Deus. Por quê? Vamos continuar lendo? Por quê? Isso aqui está no final dos tempos, né, meu irmão? Olha aí. Por quê? No Monte Sião e em Jerusalém estarão os salvos, como Deus prometeu. Ué, mas não era no céu? Não era no céu? Agora não estou entendendo nada. Então vai ser no Monte Sião, em Jerusalém, que você vai reinar? Não vai ser no céu? Não, não vai ser no céu. Vai ser na terra. A gente reina aqui. O profeta Joel declara, no Monte Sião, em Jerusalém, estarão todos os que forem salvos. Isso aqui é antes do novo céus e nova terra, hein? Isso aqui é antes da nova Jerusalém descer. Isso é o que chama de milênio. Tá? Se é literal ou não é, eu não sei. Mas que vai ter um tempo que de Jerusalém o Messias vai reinar sobre todas as nações, e a nação que não mandar representante lá a Sião não vai ter chuva durante os tabernáculos, é essa época aí. Vai ser aqui, não vai ser no céu não. Tá? Serão 1000 anos aí, literais ou não, mas vai ser um tempo grande, onde você vai reinar aqui na terra, vai ter nação, viu? Yeshua vai estar reinando lá de Jerusalém, o inimigo vai estar preso, vai ser esse período aí. Estarão os que forem salvos, como o Eterno prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Entre os sobreviventes do quê? Dos que subiram contra Jerusalém. Vai ter gente que vai se arrepender e vai ser salvo. Sabia? Vai ter gente que vai se arrepender e vai ser poupado. Buscamos ao Eterno quando nos arrependemos dos nossos caminhos e voltamos a andar no caminho da justiça, da retidão. A forma como você trata o próximo é um reflexo da forma como você trata a Deus. Se o seu amor a Deus não for refletido no seu amor ao próximo, você está apenas fazendo parte de um sistema sacrificial. Ao invés de te aproximar a Deus, vai te distanciar dele. A religião afasta o homem de Deus. A fé aproxima. A religião afasta. Se você não coloca em prática o amor a Deus através do amor ao próximo, se você não trata bem o próximo para externar aquilo que você crê, você está fazendo parte de uma religião. Pode ser judaísmo, protestantismo, catolicismo, espiritismo, não importa. Você está fazendo parte de uma religião. Que vai te distanciar de Deus, não vai te aproximar. Isaías 1, de que me serve a multidão dos sacrifícios? Vocês não estão continuando a trazer ofertas vãs, o incenso para a minha abominação. As festas da lua nova, o Shabat, a convocação das assembleias, não posso mais suportar a iniquidade associada ao ajuntamento. Não é que Deus é contra a festa, não é que Deus é contra o Shabat. Deus é contra você ficar celebrando isso tudo, achando que você está guardando a lei, e o quê? Oprimindo o próximo, oprimindo a viúva, roubando o estrangeiro. Não adianta. A mão está suja. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando vocês estendem as mãos, escondo de vocês os olhos. Sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não é que Deus é contra o sábado, Deus é contra a festa. É contra você oprimir o próximo e achar que pode servir a Deus desse jeito. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de vossos olhos, dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a retidão, repreendei o opressor, defendei o órfão, o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom
e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que Deus pede de você? O que Deus pede do homem? Que pratiques a retidão. Isso não é tão simples não, viu? Olha aqui para mim. Não é questão de ser difícil, é questão de saber onde buscar. Para praticar a retidão, você tem que ter a referência do que é reto. O que é reto no reino? Reto quer dizer correto. O que é o correto no reino? Aí entra o quê? A lei de Deus. Aí entra a Torá. A Torá é reta, a Torá é justa. Davi escreveu mais de 100 vezes nos Salmos: a tua lei é justiça. Então não adianta querer andar em justiça e achar que a lei não vale mais para você. Tem que amar, praticar a justiça, tem que amar a misericórdia e tem que andar humildemente com teu Deus. Não é difícil. Não é difícil. Olha, Yeshua, tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, assim fazei vocês a eles. Porque este é o resumo da lei e dos profetas. Se eu estou guardando a lei, se eu estou querendo andar em justiça e não estou cumprindo isso aí, não estou resultando nisso aí, não está adiantando. Nisso se resume a lei e os profetas. Lembra? Não foi quem que... Foi Hilel, né? Antes de Yeshua, você tinha... Na época de Yeshua tinha também, mas você tinha Hilel e Shammai. Aí o gentio chegou para o Shammai, que era mais radical, e falou: me fala a Torá estando de um pé só. Ou seja, resume a Torá. E aí o Shammai bateu na cabeça dele: vai embora daqui, gentio, não quero saber de você não. Aí o camarada foi lá no Hilel, que era um rabino mais compassivo. E aí o gentio falou para o Hilel: me fala a Torá com um pé só. O Hilel fala a mesma coisa. Aquilo que você quer que os homens façam com você, você faz. Então, isso é o resumo de toda a Torá, segundo Yeshua e segundo rabinos ilustres da época também. 1 João 4, se alguém disser ama a Deus, mas odiar o irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Qual é? Lê aí. Qual é o mandamento? Que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quem ama a Deus tem que amar o irmão. Se ama a Deus, mas odeia o irmão, não ama a Deus. Mente. Você sabe por que isso aqui é importante? Na época do templo, um tipo de pecado não era perdoado por nenhum sacrifício. Você sabe qual que era? Tinha um pecado que não era perdoado. Não tinha sacrifício para perdoar esse pecado, na época do templo, do tabernáculo. Era o pecado, e quer saber? Nem Yeshua perdoa esse pecado. É o pecado que você comete contra o próximo. Esse Yeshua não perdoa. Esse sacrifício nenhum perdoa. Você intentou contra o próximo. Quem tem que te perdoar é o próximo. A quem você tem que restituir é o próximo. A quem você tem que acertar é com o próximo. Vai trazer oferta. Lembrou que o irmão tem uma causa contra ti? Deixa lá. Vai lá e reconcilie-se. Não é pedir a Deus para te perdoar porque você usurpou do irmão. Não tem perdão para isso. Deus não vai perdoar esse tipo de pecado. Nem Yeshua. Ah, me perdoa aqui porque eu fiz mal ao irmão. Ah, mas você foi lá e... Não. Não quero saber dele, mas me perdoa se eu fiz alguma coisa errada com ele. Isso não existe esse tipo de perdão. Por isso que o chamado do Eterno é o quê? É vinculado ao seu amor a Deus e o amor ao próximo. E eu termino dizendo o seguinte: nós invocamos a Deus quando buscamos endireitar o nosso caminho. E nós fazemos isso buscando a justiça dele, que inclui o quê?
o amor ao próximo e a justiça com o nosso semelhante. Nos aproximamos a Deus quando amamos e nos importamos com a sua imagem refletida no nosso irmão, na nossa irmã, no nosso semelhante. O maior desejo de Deus é que nós nos aproximemos a Ele através da restauração do nosso relacionamento com o próximo, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.